Bom, pessoal, dando continuidade à parte de sessões técnicas do WorkUp, antes de iniciarmos as apresentações, eu gostaria de novamente avisar a todos que estão participando do evento pelo YouTube, os inscritos principalmente, que façam sempre a sua... assinem o Docs que está sendo enviado pelo link lá no chat, e também aviso que serão sorteados prêmios aos participantes que estejam fazendo perguntas pelo Slido. Bom, a primeira sessão será apresentada pelo Abner. Abner, você está pronto? Tá joia. Estou vendo Bom, aqui. perfeitamente. Iniciando as apresentações, o primeiro trabalho será intitulado O Desenvolvimento de um Pacote Python para acessar cubo de dados de observação da Terra e será apresentado por Abner Hernani dos Anjos. Bom, Abner, você tem 10 minutos para sua apresentação e mais 5 minutos para perguntas que serão feitas através do Slido. Boa apresentação. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. O meu nome é Abner Hernani dos Anjos. Eu estou aqui para apresentar eu sou aluno da CAP. Estou aqui para apresentar um trabalho que está em desenvolvimento nas disciplinas da pós-graduação, em conjunto com dois alunos, que são o Baggio Luiz de Castro e Silva e a Marcele Homem Coelho, que é o desenvolvimento de um pacote Python para acessar cubos de dados de observação da Terra. Bom, os avanços tecnológicos da área espacial possibilitaram o desenvolvimento de sensores remotos embarcados em satélites de observação da Terra, os quais constituem uma importante fonte de aquisição de imagens da superfície terrestre. E, devido às possibilidades geradas pelas essas novas tecnologias, o domínio da geoinformática tem se desenvolvido muito nos últimos anos. E o crescimento dessas aplicações do sistema de armazenamento remoto requer sistemas que possibilitem a manipulação e a visualização desses dados. Porque, neste caso, atualmente são gerados petabytes de dados de observação da Terra por causa dessas constelações de satélites que produzem o imageamento da Terra. Ou seja, você tem muitos dados sendo gerados e, neste caso, surgem novas ferramentas para o acesso a esses dados. E aqui tem a pergunta: como acessar esses dados de observação da Terra? Bom, a resposta surge de ferramentas baseadas em linguagens de programação, como eu tinha dito, com os avanços da geoinformática, que buscam a estruturação dessas imagens de satélite em cubos de dados, ou seja, você tem uma pilha de imagens com atributos e espaços temporais, e você tem essas ferramentas que buscam essa estruturação para facilitar o acesso a esses dados. Aqui eu trouxe duas citações que eu achei muito interessante durante o estudo para o desenvolvimento dessa ferramenta, que são do cubo de dados gerados por demanda, artigo de 2020, pelo Giuliani, que ele citando aqui, para lidar com a atual massa de dados, quanto ao seu volume, variedade e velocidade, o cubo de dados de observação da Terra tem sido uma solução para quebrar as barreiras e oferecer novas possibilidades para aproveitar o poder da informação. Esse artigo ele apresenta uma API onde você pode enviar os metadados os metadados requisitados pelo usuário e você recebe um e-mail com esses dados prontos para o download. Também tem o projeto Brasil Data Cube, que tem a iniciativa também de facilitar o acesso a esses dados de observação da Terra, principalmente para o território brasileiro. E dentre essas ferramentas, nós podemos citar o Sentinel Hub, com o Yo Browser, o Stack, que fornece um serviço de catalogação de imagens, também produzido pelo Brasil Data Cube, o próprio portal do Brasil Data Cube, o CITES,
que fornece também uma abstração para estruturação em cubo das imagens em conjunto de a estruturação das imagens em cubo de dados, e também o próprio banco de dados de imagens da DSA. Porém, todas essas ferramentas, elas são ótimas, mas muitas vezes elas necessitam de conhecimentos técnicos de sensoriamento remoto e tecnologia da informação, do caminho da idealização do projeto até a aquisição dos dados de imageamento. Por exemplo, você tem um projeto, você vai precisar utilizar o cubo de dados de uma certa área, dizendo essa abstração até você conseguir o dado e ter ele prontinho para análise. E com isso veio a proposta do YioCubes, que é de fornecer uma abstração em Python para para esses cubos de dados de observação da Terra, e possibilitando o uso de coleções disponíveis no stack do BDC. E ele vem com essa proposta de abstrair esses métodos de extração de dados utilizando matrizes indexadas com Xarray. Eu vou explicar agora o fluxo de trabalho do YioCube, ou seja, o Stack ele fornece os metadados das imagens, mas você ainda tem que realizar a leitura dessas imagens de acordo com a sua proposta. Mas o YioCubes, ele organiza essas imagens em uma matriz indexada chamada Xarray, que nada mais é do que um vetor multidimensional, onde você pode colocar dimensões como bandas espectrais, atributos de espaço e de tempo, por exemplo, latitude, longitude, e um intervalo temporal. Então, o usuário faz a requisição e o YioCubes manda essa requisição para o stack e, com isso, é devolvido um Xarray pronto para análise. Vou mostrar. Foram utilizadas essas tecnologias para o desenvolvimento do pacote, como o Stack, o Desk para programação paralela, o próprio Xarray ou PyProj para manipulação das coordenadas geográficas. Esse pacote ele oferece o cálculo de índices espectrais, a classificação simples de imagens, a geração de séries temporais, tudo com base do Xarray, que eu vou explicar agora. E o que seria esse Xarray? Seria como eu tinha dito, um vetor multidimensional, onde eu tenho várias matrizes com esses atributos. Por exemplo, eu posso, e dentro desse Xarray, ele tem toda a abstração para buscas. Por exemplo, eu posso buscar um atributo, uma latitude, longitude, através do tempo, que seria a extração de uma série temporal. E dentro disso, nós temos várias possibilidades utilizando o Xarray, como, por exemplo, a classificação de uso e cobertura do solo. Aqui é um exemplo rápido para a biblioteca YioCube, onde eu posso, por exemplo, a classificação de uso e cobertura da Terra de uma área, ela necessita que você utilize dados e espaços temporais, porque você precisa entender esses padrões de cada classe. Por exemplo, pasto, floresta, ele precisa que você entenda precisa entender esses padrões, essas feições, essas características de uma série temporal. Então, o YioCubes, você pode criar um cubo de dados, ele facilita essa criação, e você pode extrair essas séries temporais de forma rápida e otimizada utilizando o Xarray. Para concluir aqui, sem o Stack, essa biblioteca não seria possível o desenvolvimento dessa biblioteca chamada YioCubes, porque o Stack ele fornece toda os metadados das imagens. Então o YioCubes ele organiza essas imagens, esses metadados em Xarray, como eu expliquei. E para este estudo de caso, classificação de uso e cobertura da Terra, ele demonstrou resultados satisfatórios, tanto
em relação à proposta do pacote, quanto em relação a tempo, a usabilidade do pacote. Para trabalhos futuros do YouCubes, a gente pretende o desenvolvimento de novas funcionalidades, como a implementação de regras para os paradigmas de programação paralela, que, por enquanto, isso ainda não está muito explorado dentro do pacote, e também aplicar métodos para o download automático das imagens, ou seja, você pode salvar um estado daquele cubo que você está trabalhando, sem precisar fazer uma nova requisição, porque muitas vezes quando você está trabalhando com, por exemplo, o Jupyter Notebook, você às vezes acaba fazendo uma nova requisição, mas uma proposta para trabalhos futuros seria o download desse cubo de dados e você poder salvar ele na sua máquina e poder trabalhando em cima dele. E salvando esse estado. Então, essa é uma proposta para trabalhos futuros e obrigado. Essa é uma apresentação bem rápida do trabalho. Obrigado, Abner. Muito interessante o teu trabalho. E legal essa questão de pacotes Python para acessar questões de cubo de dados aí. Um trabalho bem interessante dentro do INPE. Bom, temos aqui tempo para algumas perguntas aqui. A primeira delas foi feita pela Sabrina, e ela pergunta o seguinte: quais as principais vantagens do EL Cubes? Quais as principais vantagens? Então, como eu tinha dito, a principal vantagem dele é a abstração desse cubo de dados em um X-array, que seria esse conjunto, não é conjunto, esse vetor multidimensional, que você tem esses atributos de espaço e de tempo dentro de um vetor. Por exemplo, você tem um conjunto de imagens, para cada imagem você tem uma banda, e para cada banda você tem um atributo de espaço, como latitude e longitude. Então, tudo isso fica abstraído num conjunto de dados. Com apenas uma variável, você consegue buscar essa série temporal de uma banda, como é demonstrado aqui. Esse aqui, na verdade, é um retorno de uma imagem, então acho que seria isso, essa abstração. Então, você fazendo uma requisição, você já tem um dado pronto para análise, abstraindo muitas linhas de código. Tá joia. Bom, a gente tem tempo aqui para mais uma ou duas perguntas. A próxima é do Rubens Salter, da CAP, e ele pergunta se seria possível utilizar outras fontes de dados, tipo galáxias ou imagem do Sol e outros. Sim, sim, seria possível. Seria Certo. possível, sim, porque este método do Xarray ele ele não é fixado apenas para não apenas para imagens, mas também para outros tipos de dados também. Então, é possível, sim. Ó, tem uma pergunta também do Rafael Marinho, da CAP. Para efeito de comparação, quanto tempo esse pacote, que por sinal ficou muito bom, deu é, consegue nos poupar? Ou seja, se é útil de forma satisfatória em questão de tempo para É, uma pesquisa. por exemplo, como tem um exemplo aqui, você podem ver essa foto é de outra apresentação que tinha feito sobre esse trabalho, mas aqui ó, você tem um período de 2018 a 2021 com esse atributo aqui, que é uma imagem pegando São José dos Campos inteira, a cidade de São José dos Campos inteira. Então, para esse processo, para essa requisição, durou 4 segundos. E como ele utiliza a programação paralela usando o Desk, então esses dados eles só são computados quando eles são acessados. Ou seja, quando eu faço uma requisição, não uma nova requisição, mas esse dado já está salvo na máquina, eu fiz a requisição lá para o Stack, ele me devolve essas imagens, esses dados raster, e eu deixo
eles esperando alguém requisitar esses dados. E conforme eles são requisitados, eu não computo de novo. Então, você tem uma diminuição nesse tempo de pensar em, por exemplo, eu quero fazer isso utilizando o stack. Daí eu vou ter que fazer a requisição, pegar cada link da imagem, utilizar, ir pegando cada imagem de cada tempo e organizando esse X-Array. Então ele já diminui esse tempo, esse estudo que teria sobre as imagens. Tá joia, muito obrigado, Abner. Obrigado pela sua apresentação. Em nome da comissão, a gente agradece. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de apresentar o Nada, trabalho. nada. E eu não falei, mas esse trabalho, eu e o meu grupo, a gente está escrevendo um artigo para ser publicado na GeoInfo. Então, em breve, vai ter mais informações sobre esse pacote. Tá joia. Bom, qualquer coisa, entre em contato com a Abner, tá aí o e-mail dele. E é isso. Uhum. Obrigado, Abner. Obrigado. Para de compartilhar aqui. Bom, dando continuidade às apresentações, agora iremos apresentar o trabalho intitulado Índices de Redes Complexas em um Contexto Meteorológico, que será apresentado pela Aureliene Aparecida Souza Jorge. Aureliene, você já está por aqui? Já estamos vendo. Você pode Já? iniciar a hora que você quiser. Pode ficar à vontade, Aureliene. Bom trabalho. Obrigada. Só marcar o tempo aqui para não estourar. Bom, boa tarde, pessoal. Como o Wesley já falou, né, meu nome então é Aureliene, eu sou aluna de mestrado da CAP, sou orientada pelo professor Leonardo Santos e co-orientada pela Isabelle Costa. Vim apresentar para vocês hoje esse trabalho que é um pedaço aí da minha pesquisa de mestrado, né, que trata sobre métricas em redes complexas num contexto meteorológico. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre redes complexas, que é uma ferramenta que pode nos auxiliar a descrever a estrutura de uma série de sistemas complexos que a gente pode encontrar na natureza, na sociedade. A gente pode citar como exemplos rede viária, rede hidrográfica, redes sociais e uma infinidade de outros sistemas. As redes complexas, elas se baseiam na teoria dos grafos, então, quando a gente quer modelar algum tipo de sistema, os componentes desse sistema a gente representa como vértices de um grafo, e as interações entre esses componentes são representadas pelas arestas. Aqui nesse trabalho eu utilizo também o conceito de geograph, que seria uma espécie de grafo geográfico, cujos vértices eles têm uma localização geográfica conhecida, as arestas têm ali uma dependência espacial, e esses geográficos também, eles têm a característica que a gente exporta em arquivos específicos que podem ser manipulados em plataforma SIG. Bom, meu trabalho ele aplica redes complexas na meteorologia, né? Especificamente, a gente está falando do domínio do tempo, mas eu vou diferenciar aqui para vocês clima e tempo, tem uma certa diferença, né? Então, enquanto o tempo ele lida com mudanças a curto prazo na atmosfera, e a gente manipula com isso dados com alta resolução espacial e temporal, já no domínio do clima, a gente está falando em variáveis atmosféricas aí, em longas séries temporais, né, que podem variar de meses a muitos anos. Normalmente a gente lida com dados com uma resolução espacial um pouco menos refinada e temporalmente também. E atualmente na literatura a gente encontra poucos trabalhos aí aplicando redes complexas no domínio do tempo, tá? Bom, a motivação para essa pesquisa, a gente tem visto aí muitas notícias falando sobre eventos extremos de precipitação ocorrendo cada vez mais frequentemente, né? E se a gente conseguir encontrar padrões espaciais em eventos de precipitações, poderia representar um avanço significativo aí no campo das ciências atmosféricas e nas mais diversas áreas. E nosso objetivo final com isso é tentar fazer algum progresso na análise espacial dessas métricas de rede, né, em redes meteorológicas.
Sobre os dados utilizados na pesquisa, a gente utilizou dados de varreduras de radar. Esses dados, a princípio, eles contêm valores de refletividade. Esses valores, eles podem ser convertidos em taxas de precipitação estimada, tá? Mas a gente optou por manter o dado no formato original, em refletividade mesmo. A gente fez um corte aí para valores iguais ou superiores a 35 dBz, tá? Para poder pegar a precipitação de moderada a intensa. Sobre o domínio temporal, a gente está tratando eventos no período de janeiro a março de 2019, e esses eventos eles foram mapeados pelo Tatu. O Tatu é um software que foi desenvolvido pela divisão de satélite e em conjunto com a divisão de previsão de tempo lá do CPTEC. E ele basicamente ele faz o mapeamento e o rastreio de eventos de tempestades, né? Então a gente utilizou essa base de eventos para poder fazer o comparativo com o mapeamento em redes complexas. O nosso domínio espacial foi o retângulo envolvente ali da região metropolitana de São Paulo, com um bufferzinho ali de 10 quilômetros, conforme a gente mostra nessa imagem. Nesse trabalho foi desenvolvida uma ferramenta que a gente chamou de Graph4GIS, ou G4D. Ela, basicamente, ela lê arquivos binários, né, no caso de varredura de radar, cria séries temporais para cada ponto de grade desse dado de entrada, calcula a correlação de Pearson entre os pares de pontos, né? Com isso, a gente tem, então, uma matriz de adjacência, cujos pesos são as correlações. A partir disso, a gente pode, então, criar um grafo. A gente só precisa definir o nosso limiar. O que a gente definiu de limiar foi o ponto de máximo diâmetro da rede. Então, a gente vai variando esse limiar até encontrar o ponto de máximo diâmetro da rede e mantém fixa, né, esse grafo como sendo o nosso grafo do evento em questão que a gente está analisando. Aí, com o gráfico criado, a gente pode calcular as métricas globais e as métricas de cada vértice, né? E aí a gente exporta os resultados. Bom, então, como é que foi o fluxo todo aqui, né? Então, o que a gente fez? A gente tinha ali os dados de radar de janeiro a março de 2019, passou isso pelo Tatu, ele fez todo o rastreamento das tempestades, né, dos eventos, exportou uma lista de eventos e estatísticas de cada um deles. Então, por exemplo, ponto de máxima precipitação, a duração, a área em cada instante de tempo enquanto esse evento durou. A gente pegou essa lista de eventos e a duração de cada um, né, o instante de início e de término, mapeou os dados de radar de cada evento, né, que estariam dentro daquela série temporal do evento, passou pela nossa ferramenta ali, a G4D, mapeou o grafo do evento, né, gerou o grafo do evento, exportamos as métricas de rede para cada evento, depois a gente calcula, então, as correlações entre as métricas meteorológicas e as métricas de rede. Com isso, a gente tem um grafo final aí que representa essas correlações. Aqui são algumas das métricas que a gente utilizou, tanto de redes como as métricas meteorológicas, né? Então, eu vou destacar algumas aqui, que depois eu vou explicar ali no nosso resultado. Uma das métricas de rede que a gente utilizou, então, foi o coeficiente de clusterização. Ele indica para a gente o quão conectados estão os vizinhos de um determinado vértice. Uma outra métrica de rede também que a gente utilizou foi o diâmetro, e basicamente é o nosso menor caminho dentro do grafo. De métricas meteorológicas, a gente chegou a analisar várias também. Aí eu vou destacar aqui a duração do evento, máxima velocidade, o ponto de máxima área e o delta reflete, que seria a nossa variação de refletividade ao longo da duração do evento. Então, esse aqui é o nosso resultado. Aqui em laranja estão os vértices que apresentam as métricas de rede. Em cinza, as métricas meteorológicas, né, dos eventos. As arestas em azul representam correlações positivas, as arestas vermelhas as correlações negativas. A gente definiu aí um limiar para poder criar essas arestas, que a correlação fosse pelo menos
igual ou superior a 0,4, no caso da positiva, e negativa abaixo de menos 0,4. Apesar de não ser um limiar tão alto, a gente avaliou também a significância dessa correlação, então a gente olhou se o p-valor teria que ser inferior a 0,05 para a gente poder mapear essa aresta no nosso gráfico também. Tá? Então, aqui eu vou destacar algumas relações para explicar esse resultado para vocês. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o coeficiente de clusterização com uma correlação negativa com a nossa variação de refletividade. Isso a gente pode explicar até pelo seguinte, como a gente tem uma variação de refletividade entre os pontos, né? Entre os pontos de grade ali dos dados dos nossos eventos, quanto mais essa variação ocorre, menos arestas a gente acaba tendo, então menos clusterizados estão ali os nossos vértices, né? Então, não tem uma quantidade de conexões muito grande entre os vizinhos de um determinado vértice. Então, isso acaba impactando e gerando essa correlação negativa. Uma outra relação já de forma positiva que a gente pode falar é o diâmetro da rede, por exemplo, tem uma correlação positiva com a duração. É até fácil de a gente entender, porque quanto mais duro o evento, né, ele acaba se estendendo mais ali no espaço, então a gente vai tendo mais arestas conectando ali no nosso grafo, né, criando um evento mais extenso. Então a gente tem essa correlação positiva entre a duração e o diâmetro da rede. Essa correlação positiva ela acontece também, por exemplo, entre o diâmetro e a área, né, tanto quanto com o ponto de máxima área, quanto a área média ali do que ocorreu entre de cada evento. Também dá para entender porque conforme o evento tem uma área um pouco mais extensa, né, então isso também vai sendo refletido no mapeamento do nosso gráfico, né, da nossa rede, e vai tendo também uma quantidade de conexões que vai se estendendo e aumentando esse diâmetro da rede. Bom, gente, isso que eu queria destacar para vocês, uma coisa que eu esqueci de comentar é que essas arestas também, elas têm a espessura variando conforme o peso, então quanto mais espessas, maior o peso da correlação, tá? Não vai dar tempo de entrar em mais detalhes, mas algumas considerações finais que eu queria deixar. Então, a gente aplicou as redes complexas no estudo de eventos de precipitação e a gente conseguiu algumas correlações significativas, né, entre métricas de redes e meteorológicas. E como perspectivas futuras, a gente espera identificar algumas assinaturas em métricas de redes, né, que sejam mais específicas para cada tipo de processo meteorológico que possa ter deflagrado aí cada evento. Tá? Algumas referências do trabalho, é isso, eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para dúvidas e sugestões. Obrigado, Aureliene. Muito legal o teu trabalho, super interessante e útil. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui que foram feitas no Slido. A primeira delas foi feita pelo Rubens Salter, da CAP, e ele pergunta se vocês chegaram a testar outras métricas, como entropia ou outros tipos de correlação na construção da rede. Não, nesse trabalho especificamente não. A gente fez algumas outras pesquisas no decorrer do trabalho, aí, meio que em paralelo com Mutual Information, para mapear as arestas, né, dos nossos eventos. Mas o resultado foi muito semelhante com correlação de Pearson, então a gente acabou focando nesse final de pesquisa que essa parte que eu estou apresentando aqui, mais na correlação de Pearson mesmo. Entropia também a gente ainda não chegou a ver. Talvez aí na continuidade do trabalho posteriormente. Legal, tem mais uma pergunta aqui do Adriano Almeida, da CAP, também do INPE. Pergunta se é possível aplicar essa metodologia em escala meteorológica maior. Exemplo, eventos em mesoscala, em sinótica. Eu acredito que sim. Na verdade, a gente tem essa questão das redes complexas sendo aplicadas numa variedade muito grande de tipos de dados, né? Então, em termos de resolução espacial, temporal, então a gente tem, no meu caso, que eu estou aplicando mais em varredura de radar, né? Mas a gente tem uma infinidade de aplicações aí também em questão do clima e tudo mais. Então, eu acredito que sim.
daria para Legal. aplicar em uma variedade de opções. Legal, tem mais uma pergunta aqui, foi feita pelo Arturo Sanches, da CAP, que vai um pouco de encontro com o teu tema de trabalho. Ele pergunta como você resolveu o valor de correlação mínima para definir uma ligação. Será que ele deve estar falando daquele gráfico final que eu apresentei, né? Na verdade, foi uma discussão minha com o meu orientador. A gente queria que ficasse significativo o resultado, então a gente, conversando, a gente definiu essa questão de analisar o p-valor para ver a significância da correlação, né? E que não ficasse um grafo também que não mostrasse tanto as relações, né? Então, a gente até partiu de um teste de 0,5, mas aí a gente estava tirando aquela correlação negativa do coeficiente de clusterização, por exemplo, estava com 0,47, uma coisa assim, e a gente achou bem interessante mostrar aquela correlação negativa, que fazia muito sentido, né? Então, a gente acabou descendo um pouquinho o limiar por conta disso, para tentar ficar mais representativo mesmo. Legal, tem mais uma pergunta aqui que vai de encontro com isso que você acabou de falar, foi feita pelo Alexander, da UNMSM, lá do Peru. Ele pergunta se o coeficiente de clusterização é igual ao coeficiente de correlação. Não, esse coeficiente de correlação talvez ele esteja falando do limiar, né? O coeficiente, a correlação que a gente analisa, talvez ele esteja falando do limiar, é o que a gente utiliza ali para definir se a gente vai criar aresta para fazer ligação entre os vértices ou não. E o coeficiente de clusterização é mais a métrica, né, dentro da rede mesmo, que vê como eu comentei lá na apresentação, o quão conectado estão os vizinhos de cada vértice. Então, quanto mais conexões a gente tem agrupando ali os vértices dos seus vizinhos, mais clusterizada está a nossa rede e esse coeficiente tende a subir. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta dele, mas seria isso. Bom, qualquer coisa você pode entrar em contato também com a Aureliene aí, pelos canais. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta do Denis Magalhães de Almeida Eiras, que ele parabeniza seu trabalho e ele pergunta se existe a perspectiva de testar outros períodos com período sem precipitação para fazer a comparação. Sim, a gente está olhando uma série de outros períodos, até de outros anos, e talvez outras áreas de estudo, né? Sem precipitação, talvez não seja muito foco, porque nosso foco é mais essa análise por eventos agora, sabe? A gente tem focado em tentar analisar eventos e como perspectiva futura até ter uma base de eventos classificada do ponto de vista meteorológico, se é um evento de precipitação mais convectivo, se é uma chuva mais estratiforme, alguma coisa assim, e aí analisar as diferenças, né, tentar fazer algum tipo de classificação nas métricas de rede conforme variam os nossos eventos de precipitação, uma coisa mais nessa linha mesmo. Eu tenho uma pergunta também para te fazer, em correlação até, eu vi ele que se mostrou o Tatu, ele é um algoritmo de rastreio, né? Uhum. Então, seria interessante também aplicar essa mesma possibilidade para outros algoritmos de rastreio, como o Fortran, por exemplo, ou o Titan. E quais variáveis você acha que também poderiam ser interessantes para melhorar o seu resultado? Daria, o Fortran, na verdade, ele tem uma ideia muito similar ao do Tatu, né? A gente acabou utilizando por ser um software que está mais recente agora lá no desenvolvimento do INPE, entrou recentemente em operação. Mas daria para fazer pesquisas com esse mapeamento de eventos de outros softwares também. E questão de outras variáveis, a gente até cogitou também analisar outros tipos de dados e talvez fazer uma rede multicamadas, mas foi coisa que não deu tempo de agregar nessa pesquisa até então, né? Talvez daqui para frente a gente possa agregar mais, sim. Tá joia. Obrigado, Aurelien. Muito legal o teu trabalho, uma aplicação super útil aí para as questões relacionadas a questões do INPE, né? E é isso. Obrigado pela tua apresentação. Eu que agradeço. Bom, próximo a apresentar será Johan Duck,
que apresentará o trabalho intitulado Computational Tools for Acquisition, Processing and Visualization of Precipitation Data and Their Applications in Detection of Extreme Rainfall Events over Rio Negro Basin, Uruguai e Brasil. Bom, Johan, se você estiver nos ouvindo, pode ligar a sua câmera, seu microfone e compartilhar a sua tela. Você tem 10 minutos para sua apresentação e mais 5 minutos para responder a perguntas feitas pelo Slido. Bem, meu nome é Johan Duque, como você falou. Eu sou aluno do doutorado da computação aplicada do INPE. E nesta ocasião eu vou apresentar avanços de um trabalho sobre métodos para a obtenção de dados, pegar dados de precipitação e de outras variáveis meteorológicas sobre a bacia do Rio Negro, que é uma bacia entre Brasil e Uruguai. Desculpa meu portunhol, se tem alguma dúvida, afinal eu posso falar mais despacio, devagar. Bem, este é o conteúdo da apresentação. Eu vou mostrar qual é a introdução, qual é a motivação deste trabalho e depois qual foi o método que utilizamos para pegar os dados de precipitação das estações meteorológicas e da missão satelital GPM e MERGE. Depois disto, eu fiquei análise exploratório, primeiro análise exploratório para detectar eventos de precipitação ocorridos neste período de 2015-2020. E como trabalho futuro, depois, aplicar estes dados sobre esta região, em modelagem hidrológica. Bem, da motivação deste trabalho é o problema das inundações, e especialmente das inundações do Rio Negro, da bacia do Rio Negro, que compartilha Uruguai e Brasil. E esta bacia é muito importante na região por diferentes usos, tanto no sector agrícola, no sector de hidroelétricas, y por recientes plantas de producción de celulosa. Entonces, ha reportado muchos eventos de inundaciones en esta región. Por eso, uno de los principales causas de las inundaciones es la lluvia. Por eso, en este trabajo vamos a abordar eventos extremos de precipitación con el propósito de preparar los datos para aplicar modelos hidrológicos empíricos basados en redes neurales, como muestro aquí en este slide, y poder fijar predicciones de fenómenos de inundación. Bien, la región de estudio es esta región entre Brasil y Uruguay, es conocida como la región del Río Negro, esta que presento aquí en rojo. Tiene un área de 70.714 kilómetros cuadrados y una longitud de 850 kilómetros. Nuestro primer problema fue, primero, pegar los datos, mas que los datos están disponibles y son abiertos. Obtener los datos siempre es complicado. En este caso, nosotros decidimos abordar, debido a los pocos datos, mas que no hay radar aquí en Uruguay. Utilizamos los datos del Servicio Meteorológico Nacional y los datos de satélite IMERGE, con el propósito de comparar las precipitaciones de IMERGE, validar en este producto aquí en esta región,
y poder encontrar algunos eventos extremos de precipitación. Después eu disponibilizo estos slides por si pueden ingresar y ver los tutoriales que quedaron feitos en el GitHub para bajar estos datos, el download. Nuestra primera fuente de datos es el satélite de Global Precipitation Model, que tiene el algoritmo de procesamiento IMERGE, Integrated Multisatellite Retrieval. Esta misión tiene como propósito estimar las precipitaciones sobre la mayor parte de la Tierra. Esta fuente de información es libre, es AirData, y es posible obtener los datos en formato de cubo de datos. Y como mencionaban en presentaciones previas, a través de la librería XArray, es posible visualizar estos datos de precipitación, estos cubos de precipitación en las diferentes escalas temporales y espaciales. El satélite tiene información en la resolución temporal de 30 minutos diaria y mensual. La otra fuente de datos que obtuvimos fue del servicio meteorológico. Aquí tuvimos un problema y es que ten 100 estaciones, más no es posible bajar mayor a 5 días los datos. Y para nuestro periodo eran muchos datos, por lo que fue implementado un método de web scraping para obtener los datos. Y está disponible también cómo implementar un método para obtener datos de servicios meteorológicos. Después, con las fuentes de los datos, procesamos usando Python para obtener un data frame y poder visualizar las series de tiempo de lluvia en esta región. Tuvimos con los datos de precipitación de las estaciones problemas de missing data o datos faltantes, los cuales fueron rellenados con un método de Kriging que no fue muy bueno, mas después con algunos criterios hidrológicos utilizamos un método de regresión. Los resultados que obtuvimos para los valores medios, tanto en esta región, para el IMERGE y los datos de estaciones pluviométricas, fueron muy semejantes, con un error bajo, y más con el satélite muestra algunas sobreestimaciones de precipitación, comparado con los datos de pluviómetro. Y esto se reflejó o se vio más claro en los datos máximos de precipitación, que fueron estos, donde la correlación fue moderada, alrededor de 0.5, y logramos observar algunos eventos, tanto para las series temporales de las estaciones meteorológicas y del IMERGE, algunos eventos muy semejantes en las fechas y en los niveles de precipitación. En algunos casos, estos eventos, como mencionaba, fueron sobreestimados por el satélite IMERGE, como fue el caso máximo que fue para el mes de junio, en los datos de junio de 2019, para los datos de precipitación de las estaciones pluviométricas, y para la precipitación por IMERGE fue reportado en el mes siguiente con un valor muy elevado, sobreestimado. Un evento particular que quisimos detallar para esta presentación fue un evento de inundación en el 2019 en esta región, que fue reportado por el Organismo Nacional de Desastres y fue reportado en los mapas del Servicio Meteorológico como anomalías de precipitación. Y fue posible observar ese evento en una serie de tiempos de las precipitaciones, los pluviómetros y de IMERGE. Después, aquí están las fechas características de estos eventos. Después,
decidimos aplicar grafos, a metodología de Deep Graph, reportada en 2016 por Dominic, donde usa el mismo concepto de grafo, más en este caso, el concepto de digraph, los vértices van a ser llamados supervértices y los nodos van a ser llamados supernodos y van a ser un conjunto de nodos con características semejantes. En este caso, aplicamos los grafos en esta librería de Deep Graph para los datos de estaciones pluviométricas y de Merge, y pudimos detectar con mayor exactitud los días exactos de eventos máximos de precipitación sobre la región del Río Negro, como presento en estas imágenes para ustedes. Encontramos algunas familias de clústeres de grafos agrupados para Emerge y para estaciones pluviométricas, donde fue posible detectar a fecha los eventos extremos y un estimativo de los días que fue reportado el evento, teniendo estos resultados son preliminares, más coinciden con los eventos de inundaciones reportados previamente. Bien, finalmente, estas son algunas conclusiones de este trabajo, donde exploramos algunas metodologías para obtener, pegar datos meteorológicos para una determinada región, tanto del servicio meteorológico como de la misión satelital Emerge. Pudimos detectar algunos eventos extremos de precipitación reportados en ese periodo, con algunas sobreestimaciones para el satélite. En general, para los eventos de precipitación máxima, obtuvimos una correlación de 0.5 entre los datos de IMERG y de estaciones. Y estos fueron también identificados mediante el método de grafos. Como trabajo futuro, queda poder aplicar este mismo proceso para obtener los datos de nivel del río, para poder aplicar métodos basados en redes neurales y modelos hidrológicos basados en redes neurales para predicción, y comparar con métodos hidrológicos físicos, como es el MHD do INPE, y poder comparar estos resultados. Resultados muy preliminares, mas queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Johan. A gente tem algumas perguntas aqui que foram feitas no Slido, e vou perguntar e você responde. Bom, a primeira delas foi feita pelo Adriano Almeida, da CAP do INPE, e ele pergunta se você pensa em integrar no seu workflow um banco de dados com indexação espacial? Isso estaria muito bom. É próximo passo, poder integrar isso com indexação espacial. Mas quando tratamos de aplicar o utilizar indexación espacial para los datos pluviométricos, cuando aplicamos o kriging para el llenado, obtuvimos datos negativos de precipitación en el llenado, mas es un problema etiquetar con las coordenadas, en el caso de los pluviómetros, mas queremos hacer isso. Sim, legal. Bom, a próxima pergunta foi feita pela Marcele Coelho, da CAP no INPE, e ela pergunta: a detecção desses eventos possibilitará instruir a população sobre o que pode ocorrer em consequência de tais condições adversas? E ainda dentro da mesma pergunta, ela pergunta se existem alertas automáticos que consigam avisar órgãos responsáveis para a população? Hasta agora, não. Esse é o meu trabalho do doutorado, poder fazer um sistema do alerta
temprana, basado en redes neurales. Y para eso, mi objetivo fue simplemente identificar esos eventos en ese periodo y poder aplicar esa misma metodología para una serie de tiempo mucho mayor y poder entrenar un modelo de predicción. Es posible, mas es más complejo y tardaría más tiempo. Sim, sim. Temos mais uma pergunta que foi feita pelo Alexander, da UNMSM, no Peru, e ele questiona se vocês fizeram alguma mistura entre os dados in situ e os dados do Emerge, e se já pensaram em usar dados do satélite Persean ou do SHIRTS. No hicimos ninguna mixtura entre los datos de precipitación de Emerge y de pluviómetro. El trabajo fue independiente. Mas queremos estudiar otras misiones, pero ahora queremos principalmente validar la Emerge en esta región. Mas en la literatura fala mucho sobre el Emerge y en diferentes regiones, en regiones montañosas donde la capacidad de detección es muy mala, y en regiones un poco no tan montañosas como aquí, como en Uruguay, donde es posible validar y que la estimación de precipitación sea muy buena, y tener una herramienta de comparación con datos en tierra es lo ideal para poder utilizar con mayor certeza estos dados en modelaje hidrológico, atmosférico, lo que você queira. Certo. Tem mais uma pergunta aqui que foi feita pela Sabrina Marques, do INPE, e ela pergunta que quais foram os atributos que podem contribuir para a detecção de eventos de chuva extrema, caso eventos extremos. Y en ese caso no sabría cuáles atributos establecer para detectar esos eventos, mas eu penso que podría aplicar algún método, por ejemplo, de identificación de patrones en las series de tiempo, con mucho más tiempo atrás, unos 10, 20 años, y poder identificar si hay alguna relación entre esos eventos extremos y algún periodo de tiempo particular, si es en el verano, en invierno, o eso a veces no es identificable, porque a veces en el invierno no llueve y en el verano llueve mucho. Entonces es difícil establecer una etiqueta para eso. Mas procuraremos buscar algo para establecer um método de forecast. Com certeza, é muito importante ter esses atributos aí para detecção dos eventos extremos, né? Bom, Johan, em nome do ORCAP 2021, a gente gostaria de te agradecer pela sua apresentação, e caso alguém tenha mais alguma pergunta, pode entrar em contato com você, aí como mostra nos seus slides, seu e-mail, e é isso. Muito obrigado. Correcto. Disponible para cualquier trabalho, sugerência e o que pueda fazer em conjunto. Obrigado. Dando continuidade com as apresentações, temos mais um trabalho que será apresentado pelo Rubens Salter, intitulado A Avaliação de Processos Advectivos e Quebra de Simetria na Formação de Padrões. Bom, Rubens, você já está aqui com a gente, compartilhou sua tela. Oi, tá aparecendo? Tá, sim, pode ficar à vontade aí. Você tem 10 minutos para apresentação e mais 5 para perguntas no slide. Bom, obrigado. Então, eu vou falar um pouco sobre um trabalho que a gente estava desenvolvendo agora, né, nesse último período, que é um sistema reativo difusivo, que é interessante para se estudar. Eu sou orientado do Dr. Reinaldo. Eu trabalho com uma métrica chamada GPA. E é interessante, quando a gente vai desenvolver uma métrica, sempre ter um bom modelo, que seja fácil de controlar e que tenha padrões interessantes. Então, o sistema que eu vou apresentar aqui, tem aqui alguns exemplos de padrões que são gerados por esse modelo, e um breve sumário desde do modelo que tinha na literatura e algumas modificações que foram realizadas nesse modelo. Então, falando desse modelo que
foi proposto, ele foi proposto por Huang em 2019, é um modelo recente de sistema reativo difusivo. Ele vem de um outro modelo já bem conhecido na literatura, que é o Lotka-Volterra. O modelo segue essas equações diferenciais parciais, em que a gente tem uma variável que é conhecida como presa, o U, e o predador, que é o V. O que acontece é que há uma difusão espacial e uma equação de reação, onde os dois elementos interagem. Então, se vocês forem observar a função f, que equivale à da presa, ela tem, por exemplo, aqui um mapa logístico embutido, é como se fosse um sistema de reprodução. E tem um outro termo que seria a predação. Esse é o modelo básico proposto, e dependendo da parametrização, a gente consegue gerar diversos padrões espaciais diferentes. Então, aqui eu trouxe 3 modelos. Na verdade, são modelos que, no espaço de parâmetros, tem 2 extremos, que é as espirais e as hexagonais. E, no meio termo, um padrão que é misto entre hexagonal e espiral. Desculpa o barulho aqui, eu moro perto do aeroporto. Então, esses são os padrões básicos. Então, falando um pouco da extensão do modelo, agora é parte do que a gente tem proposto. Foi adicionar um termo advectivo, que é esse termo aqui, relacionado à primeira derivada, e a alteração do método numérico para ter mais estabilidade, tanto na parte de integração, que foi utilizado o Runge-Kutta de quarta ordem para a parte espacial, como o método de aproximação das derivadas, que nesse caso foi usado um método pseudoespectral de Fourier. A gente consegue, o F chapéu aqui seria a transformada de Fourier. Isso aqui é como se calcula a derivada. A gente aplica a transformada de Fourier sobre os dados, multiplica pela frequência do padrão e o número complexo i, e aplica a transformada inversa de Fourier. A mesma coisa pode ser realizada com a segunda derivada, que seria a da difusão. Então, uma outra parte de extensão desse modelo foi a aplicação de um ruído multiplicativo na parte advectiva e na reativa, na parte advectiva e difusiva. Então, dois modelos de ruído foram testados. Primeiro, esse ruído aqui é o ruído gradiente. Ele é um modelo de ruído muito utilizado em computação gráfica para gerar, por exemplo, terrenos em jogos, texturas em filmes em 3D. Ele é interessante porque ele é análogo ao conhecido ruído colorido, que é bem estabelecido na literatura de física e estatística. Foi o segundo modelo também testado. Então, foi aplicado esses valores nos termos advectivos e difusivos. E a gente consegue observar a formação de diferentes características com esses ruídos. Por exemplo, se o ruído for multiplicado na parte difusiva, a gente consegue observar o efeito de escala na formação dos padrões. Então, a gente tem espirais que são de pequenas escalas em algumas regiões e maiores em outras. Já se o padrão for aplicado, se o ruído for aplicado na parte advectiva do modelo, ocorre a formação de ondas, filamentos e vazios no padrão. Isso é interessante porque na astronomia existem muitos modelos que utilizam ruído, só que, em geral, ele é aplicado de forma aditiva. A KPZ, que é uma equação diferencial parcial bem famosa na literatura de física e estatística, ela traz um ruído aditivo branco. Nesse caso, a gente testou um ruído que tem alguma correlação espacial. Esses 2 exemplos aqui, que foram os melhores, eles foram produzidos com o ruído gradiente, que é o que eu apresentei anteriormente, da parte de computação gráfica.
Então, eu falei que a ideia do modelo era para avaliar alguma métrica que a gente tem utilizado no nosso grupo de pesquisa. Ontem foi apresentado alguns exemplos do GPA. Então, eu vou apresentar brevemente aqui a técnica do GPA, que tem sido desenvolvida há mais de uma década. Ela é uma técnica que se baseia no conceito de simetria e ordenamento do campo gradiente. Então, pela matemática, existem diversos modelos de simetria. Aqui tem alguns exemplos, e eles aparecem naturalmente na natureza e em alguns modelos artificiais também. Então, aqui tem alguns exemplos. Esse foi um tema de discussão durante o meu mestrado, e a gente acabou chegando numa técnica conhecida como simetria concêntrica, que é uma técnica de detecção de simetria. Então, aqui a gente tem um padrão, uma matriz gradiente, que pode ser usada para exemplificar esse tipo de detecção de simetria. Então, a partir de um determinado centro da imagem, a gente pode comparar vetores que são equidistantes a esse centro. Caso exista dois vetores que possuem módulo igual, o tamanho do vetor é igual, e a fase oposta, um aponta na direção oposta do outro, então eles são ditos simétricos. Esse é o critério que a gente utilizou para a simetria. Nesse exemplo, tem alguns vetores que são, todos em preto são considerados simétricos, e os em vermelho são os assimétricos. E a partir desses vetores em vermelho, que são os assimétricos, é extraído alguma medida. Não vou entrar em detalhes aqui por questão de tempo, mas existem diversas medidas que podem ser tiradas. A gente vai utilizar nesse trabalho a segunda medida do campo gradiente, que é o G2. Ele associa a proporção de vetores assimétricos em relação ao total de vetores. E aqui tem um pequeno truque matemático, mas basicamente é uma relação entre módulos. O módulo da soma e a soma dos módulos. E a partir disso a gente consegue ter uma ideia se todos os vetores eles estão mais ou menos alinhados ou não. Então, avaliando o processo inicialmente sem ruído na parte difusiva, a gente consegue gerar, se aplicado o GPA, durante toda a série temporal. A gente tem a série gerada. Em cada snapshot, em cada momento, a gente extrai a métrica, a gente consegue uma série temporal que descreve o comportamento do sistema. Então, ele tem esse comportamento periódico, e em alguns momentos ocorre a transformação ocorre a transição do estado do sistema. Então, aqui tem alguns snapshots do sistema e a série temporal correspondente. Então, a partir desse momento, por exemplo, ele passa a gerar as espirais. E comparando com o efeito de escala, que foi o modelo do ruído gerado com o padrão de ruído de computação gráfica, a gente consegue observar que existe uma diferenciação maior na transição do estado do sistema, e as oscilações elas se tornam mais frequentes. E com isso a gente consegue diferenciar um tipo de sistema do outro. Esses resultados eles são preliminares, eu ainda quero avaliar diferentes características do sistema, e inclusive relacionando a dimensão do dado para poder avaliar a ferramenta. Bom, aqui tem algumas referências e eu acho que é isso. Obrigado, Rubens. Então, vamos aqui ao Slido. Verificar se temos algumas perguntas. Sim, temos perguntas aqui do Slido para você. A pergunta feita pelo Luan Orion, da CAP, do INPE. Esse sistema ele pode ser utilizado para simular BAW, oscilações acústicas de baryons, ou contiduções
iniciais, ou acho que seria continuações iniciais, condições iniciais da formação de aglomerados estelares? Olha, eu sinceramente não tenho muito conhecimento. Eu estou começando agora nessa área de simulação e astronomia. Não sei dizer. Mas é um sistema que é parecido com a equação da KPZ, em certo sentido, pelo fato de ter o ruído e ter a difusão, e, de certa forma, o ruído que é utilizado na KPZ pode ser visto também como um processo reativo, né? Certo. Bom, tem mais aqui uma pergunta feita pelo Rafael Marinho. Ele pergunta se esse método é aplicável para geração procedural de dados, como em jogos sandbox para gerar mapas? Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas acho que ele devia estar se referindo ao ruído, imagino. Esse ruído é muito utilizado, sim, e existem várias variantes desse modelo. Em relação se for a pergunta relacionada ao modelo, eu não vejo muito aplicado à computação gráfica, infelizmente. É mais para a parte de sistemas dinâmicos que se trabalha com. Então, são áreas completamente que em geral, não se conversam muito. Certo. Tem mais uma pergunta aqui feita pelo Luan Orion. Ele pergunta se é possível fazer simulação do ruído em sinais de rádio, como ruídos vindos da atmosfera ou ruídos térmicos? Sim, é possível. Esse ruído gradiente que eu apresentei, ele tem a característica de ele simula o decaimento do espectro que você vê em ruídos coloridos, mas ele tem a característica de ter continuidade. Ele pode ser gerado com quantas dimensões você quiser. Pode ser gerado em 1, 2, 3 ou 4 dimensões. Então é uma questão de saber se o problema ele requer um ruído que tenha continuidade no caso, se fosse, seria tempo, né? Eu imagino. Certo. Bom, nós não temos mais perguntas aqui no slide, mas eu acredito que você esteja à disposição aí para responder qualquer dúvida. Aí tem o seu contato aí no slide, né? Em nome da organização do ORCAP, da comissão organizadora, eu gostaria de te agradecer novamente, Rubens. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela sua interação lá nas perguntas. E é isso. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom, nossa última apresentação será realizada pela Jussara Dias e é intitulada Um Novo Índice de Vulnerabilidade Topológica em Redes de Energia. Bom, a Jussara, eu vejo que ela já está aqui no nosso Zoom. Se você puder ligar seu microfone, a sua câmera e compartilhar a sua tela. Jussara? Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Deixa eu compartilhar aqui. Só um minuto. Tá bom. Então, hoje eu vou apresentar uma parte do meu trabalho, né? Eu sou aluna de doutorado, né, da CAP, MIMP, sob a orientação do professor Albert Macau. Então, eu vou apresentar hoje uma parte do meu trabalho que é para a definição de um novo índice de vulnerabilidade topológica para a rede de transmissão de energia, rede de transmissão de energia, aqui eu coloquei somente rede de energia, mas o meu trabalho está focado em rede de transmissão de energia. Bom, o principal conceito desse meu trabalho é sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade, ela tem vários conceitos na literatura, que vulnerabilidade, ela significa fraqueza de alguma coisa, de algum sistema, de alguma entidade, né? E o que é vulnerabilidade para a rede de energia? É a identificação de pontos na rede que, se afetados por algum motivo, podem danificar a rede como um todo, que é causando os famosos blackouts que temos aí hoje. Como, por exemplo, eventos severos, né, de eventos meteorológicos severos, como ventos, descargas atmosféricas,
é difícil, em certas situações é difícil fazer a previsão desses efeitos, mas se a gente souber na rede quais são os pontos que, se forem atingidos, podem ocasionar falhas maiores, é uma técnica que pode auxiliar, né, nas empresas de transmissão de energia para ter maiores cuidados, né, com a rede e poder, né, prever certas ocasiões. Aqui é um fluxograma sobre os principais métodos de vulnerabilidade que são estudados na literatura. Né? Existem trabalhos que abordam vários pontos, né, vários pontos na parte de vulnerabilidade. Aqui nesse trabalho, eu tô utilizando somente a análise topológica da rede, que eu faço análise, eu transformo a minha rede de transmissão em uma rede complexa, né? E faço análise somente analisando a topologia da rede, como vértices e suas ligações. Né? Aqui, para mim, os vértices da minha rede são os pontos de geração e consumo também, e as arestas da minha rede são as linhas de transmissão. Então, aqui, então aqui nesse fluxograma, eu peguei ele desse artigo aqui, que faz um review muito bom sobre todas as técnicas de vulnerabilidade, e estou usando ele como survey mesmo para o meu trabalho. Então, aqui eu estou usando, nesse momento, essa primeira, o que está em verde aqui, são os métodos puros, que usam somente análise de redes complexas, né? E no meu trabalho de doutorado eu vou abordar até o segundo, que é os métodos de fluxo, né? Que aí será... A ideia aqui é o desenvolvimento de um artigo, né, com esse novo índice de vulnerabilidade topológica, e um outro artigo com índice de vulnerabilidade olhando mais o fluxo da rede. Né? Uma coisa que vários trabalhos na literatura, eles olham as redes de transmissão de energia para tentar identificar padrões nessa rede. Então, é muito comum artigos, trabalhos na rede, trabalhos na literatura, olhar para essas redes, identificar é uma rede randômica, é uma small world, é uma scale free. E isso, se a gente consegue identificar, por exemplo, eu posso identificar uma rede, normalmente são estudados redes de vários países. Eu posso identificar uma rede de um país como scale free, então quer dizer, ela tem vários hubs. Então, quer dizer, se eu atacar aqueles hubs, olhando para vértices da rede, né? Se eu atacar aqueles hubs, então quer dizer que eu posso destruir a rede com mais facilidade, porque são pontos de fragilidade, né? Se eu for olhar para hubs são pontos de vulnerabilidade olhando para vértices, né? Só que na literatura não se encontra um consenso geral sobre qual tipo de modelo que tem. Eu já vi trabalhos falando que identificam redes como randômica, outros trabalhos identificando a mesma rede como scale free, né? Então, é um ponto de análise, mas não é uma análise definitiva. No meu trabalho aqui, eu estou usando algumas redes sintéticas na literatura, da I3E, são redes que simulam redes, não são redes completamente reais, elas representam redes de determinados lugares, mas elas são um pouco sintéticas também. Então, nesse trabalho eu estou utilizando 4 redes, essa aqui que eu estou mostrando, é o mapeamento de uma rede da I3E de 118 vértices, quer dizer, 118 bus, né, com pontos de geração e consumo, e suas arestas. Então, a vulnerabilidade na rede, ela pode ser medida de várias formas, né? Normalmente, a gente pega esses índices que, por exemplo, em redes complexas, a gente chama de índices de medidas de centralidade, né? Então, a gente normalmente, para vulnerabilidade, a gente faz uma medição dessas medidas de centralidade no momento atual, retira
os vértices ou as arestas que estão identificando uma maior medida, a gente retira e mede de novo. A vulnerabilidade é essa subtração do antes e após o evento, né? E eu faço isso, e na literatura também é feito, fazendo essa medida de vulnerabilidade usando eficiência da rede. A eficiência da rede é 1 sobre a distância geodésica. Então, quanto menor a distância geodésica, maior a eficiência da rede. Então, quer dizer, ela percorre a energia com menor espaço, né? Só que para a rede de transmissão de energia, ou para a rede de energia no geral, essa distância aqui, calcular a eficiência com essa distância aqui não é uma boa abordagem, porque em rede de energia, no geral, eu não tenho um menor caminho entre 2 vértices, eu tenho vários melhores caminhos, né? Porque a rede, ela trafega por várias arestas ao mesmo tempo, né? Então, uma modificação que foi feita aqui nesse artigo foi justamente isso. Eu troquei essa distância aqui por distância de resistência, que aqui eu chamo ela de resistência efetiva. É um termo que é usado, né, em circuitos elétricos para análise da dificuldade do transporte de energia. Então, eu fiz essa analogia, né, tirando a menor caminho e colocando a resistência efetiva para poder estar representando aí a passagem de energia por vários caminhos. Nesse trabalho, eu usei 3 tipos de medidas de centralidade, levando em consideração essa distância de resistência. Uma é o between de fluxo de corrente, né, que ele leva em consideração o fluxo de corrente na rede, né, levando em consideração vários caminhos. Também, uma outra medida que foi usada, e alguns artigos utilizam essa medida, mas não muitos, não é muito estudado, a medida de centralidade chamada span tree, que é a quantidade de árvores mínimas que cada aresta, que passa por cada aresta. Então, é uma outra medida de betweenness também, usando span tree. Então, eu identifico a importância da aresta se ele faz parte de várias árvores, né, no meu grafo. E também os componentes desconectados. Por exemplo, para uma aresta, se eu retiro a aresta, então eu faço o cálculo para identificar quais são o número dos maiores componentes desconectados. Por exemplo, se eu retiro uma aresta, ela dividiu a minha rede em 2 partes, deixando 10 vértices de um lado e 2 do outro. Então, aqui é 1 sobre 10, vai dar o caminho aqui vai dar o maior componente desconectado. Esse novo índice de vulnerabilidade aqui, usamos a composição desses 3 índices os 3 índices que eu apresentei anteriormente, né, que foram as medidas de centralidade. Então, eu usei como uma média geométrica desses 3 índices, dessas 3 medidas anteriormente, que eu falei antes, que é o betweenness de corrente flow, componente desconectados e span tree. Aqui são os experimentos, né, que foram feitos. Eu fiz esses experimentos com 4 redes que representam, né, como eu falei, a I3E de 118 nós. Aqui em azul, aqui em vermelho é o meu componente, é o meu índice composto, né? E aqui são as outras medidas. Amarelo, o span tree, azul, os componentes desconectados. Então, o que foi feito aqui? A cada momento eu removia uma aresta e fazia a medida desse índice e fazia o cálculo da eficiência da minha rede. A ideia aqui é que, conforme a eficiência da rede vai caindo, eu consigo ver qual é o índice que afeta mais a minha rede. Mas é claro que aqui, em todo momento, não são as mesmas arestas que são removidas. Cada índice remove uma aresta em determinado momento.
Então, aqui é feita uma análise, né, para ver a importância dessa composição na degradação da minha rede. Aqui são essa mesma medida, mas aplicada em outras redes, né, de 57 vértices e de 300 também. E essa outra aqui é uma outra rede que foi feita sinteticamente a partir de um artigo que descreve a melhor forma a melhor forma de criação de uma rede sintética. Então, eu implementei esse artigo e criei essa rede aqui baseada nele, né? Eu também coloquei 118 vértices para analisar a queda desse índice e de todos os índices e do índice composto. Bom, aqui são as referências que eu estou usando, né, sobre as medidas que estão sendo usadas como base, né, para esse novo índice. Bom, seria isso. Bom, Jussara, obrigado pela sua apresentação. Estou aguardando um pouquinho de tempo aqui no slide para ver se aparece alguma pergunta. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, que seria mais ou menos em relação aos cenários. Se você fez alguns testes em cenários, por exemplo, de redes de transmissão aqui no Brasil, ou alguma coisa parecida? Você fez algum... Não, por enquanto, a gente está usando essas redes sintéticas, né? Mas a ideia é a gente pegar nesses próximos meses agora uma rede brasileira, ou utilizar esse artigo que eu fiz essa implementação para poder gerar uma rede que se assemelhasse às características de uma rede brasileira. É super importante, né? Principalmente né, esses problemas de distribuição de energia que a gente tem aqui no Brasil. O seu trabalho é muito bem aplicável a esse tipo de problemas. Bom, apareceram algumas perguntas aqui no slide. A primeira delas foi feita pelo Rubens, da CAP, e ele pergunta qual a complexidade dos algoritmos de medida. O custo é muito alto? Isso, esse novo índice, eu não fiz a medida, assim, sintoticamente, né, ainda, mas ele demora um pouco para executar na criação desse novo índice, porque ele tem que fazer a computação para todos os caminhos, né? Então, para uma rede muito grande, tem um custo, sim. Certo. Tem mais uma pergunta aqui do Rafael Marinho, também da CAP, e ele questiona se essa abordagem para buscar uma melhor eficiência pode ser aplicada em outros sistemas de distribuição de rede, como sistemas logísticos? Acredito que sim, tudo que for que a gente possa representar como uma rede, que a gente consiga ter definição clara ali de vértice e aresta, a gente pode sim, em qualquer sistema. Sim. E até em redes de distribuição de internet, por exemplo, que tem os hubs ali. Porque eu peguei esse conceito usando essas leis de Kirchhoff, mas ela pode ser usada também sem usar fluxo de energia. Por exemplo, eu ainda não estou utilizando o fluxo, mas eu usei uma medida que é aplicada a circuitos elétricos, que é essa distância de resistência, mas ela é uma medida que pode ser aplicada numa rede complexa, olhando só pela topologia da rede. Sim. Porque aí eu posso colocar grafos pesados, com pesos, né? Sim, sim, com certeza. Aumentando a complexidade dela também. Tem uma outra pergunta aqui, que foi feita pelo Thiago Baroni, e ele pergunta se você prevê alguma forma de complementação para testar a resiliência, capacidade de recuperar um evento catastrófico, por exemplo? Não, resiliência, não, a gente não pensou em resiliência, a gente está pensando realmente em identificação de pontos que podem falhar, não a capacidade dele de voltar à operação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Rubens já foi. Tem uma pergunta do Adriano. Seria possível abstrair essa metodologia
para um outro contexto, por exemplo, mobilidade urbana? Acho que você já até respondeu essa questão. Sim, eu acredito que sim, que dê para até um bom teste. Posso colocar isso como um teste para o método também, para ver o resultado. Bom, tem mais uma pergunta aqui que foi feita pela Sabrina. Se foi possível estabelecer alguma correlação entre os vértices removidos e a técnica utilizada? Não, a correlação que eu vejo entre os vértices é que aqui nesse trabalho eu não faço remoção de vértices, eu faço de arestas, né, que eu acho que eu não deixei claro isso ali na apresentação. Eu faço remoção de arestas que representam as linhas de transmissão. Então, essa correlação eu vejo mais pela minha queda da eficiência. Eu vejo, eu removo uma aresta, eu vejo como ela afeta a minha eficiência. Removo outra aresta e vejo como ela afeta também a eficiência. Mas não cheguei a fazer um teste assim de correlação ainda. Eu vejo só pela eficiência. Tá certo. Bom, tem muita gente agradecendo a sua apresentação, te elogiando lá pelo chat do YouTube também. Nós, da organização do ORCAP 2021, gostaríamos novamente de te agradecer pela contribuição do seu trabalho. E é isso, Jussara. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Bom, gente, estamos nos encaminhando aqui para o final do segundo dia. Temos alguns recados aqui para repassar para todo mundo. O primeiro deles é que, como o ORCAP desse ano também foi realizado de forma virtual, né? Teremos uma semana de eventos, porém muitos trabalhos foram os trabalhos submetidos foram, em geral, de alunos da CAP, alguns ali vemos que são de alunos até de outros países, mas pela audiência que a gente vê aqui pelo canal do YouTube, convidamos a todo mundo que queira contribuir em eventos futuros do ORCAP a se inscrever no evento novamente e também a publicar seus trabalhos. Dentro do canal do ORCAP no YouTube também tem programações diversas ali de apresentações de dissertações, trabalhos, palestras em geral. Então, se você puder até se inscrever no canal do PG INPE, ficaremos muito gratos por você. E amanhã teremos o início dos mini cursos. E desses mini cursos aí, acho que será repassado para vocês mais algumas informações com relação à entrada nos eventos. E é isso, gente. Novamente agradeço a participação de todo mundo. Obrigado.